Nós temos aqui agora algumas perguntas ao pastor João Flávio Martinez que nós recebemos. E a primeira é: pastor, as almas são imortais ou elas estão dormindo após a morte? Bem, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos. E essa é uma pergunta bastante, digamos assim, cheia de nuances para respondermos, né? Mas a Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Mas claro que, apesar da Bíblia ser clara, muitos irmãos não têm noção da questão. A gente escuta muito na igreja, no meio da igreja evangélica, os irmãos dizendo, ó, quem morre está dormindo. A Bíblia fala dezenas de vezes sobre a morte como um sono, mas no sentido do corpo. Então o corpo, ele está dormindo. Neste sentido, ela é colocada como um sono. Entretanto, o Senhor Jesus, os apóstolos, eles não tinham essa visão que a pessoa morta estava inconsciente no mundo espiritual. Ao contrário. Olha aí a sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Em Mateus 10, 28, Jesus está falando: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, o ladrão, o bandido, o criminoso, o homicida, ele pode até matar o seu corpo. Ele pode tirar a sua vida biológica, mas ele não pode matar a sua alma, porque a sua alma é imortal. Foi o sopro de Deus na sua vida que gerou a sua alma. E essa alma daquele que tem toda a imortalidade foi dado a você. E aí o Senhor Jesus está deixando claro: você não precisa ficar com medo do assaltante, do bandido, do homicida. Esse pode apenas matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Aí ele continua: temei antes aquele que é Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E a palavra perecer aqui, Lucas, é muito interessante. É apólime no grego. E essa palavra tem o sentido de danação, de, digamos assim, uma destruição na pessoa. Exemplo, você pega um carro que bateu num poste. Vamos imaginar que seja uma BMW. Então bateu com essa BMW no poste, ela partiu no meio, está toda amassada. Geralmente a seguradora da perda total, ela pega esse carro e leva para o ferro velho. Quando alguém passa no ferro velho e vê esse carro todo abatido, todo amassado, todo contorcido, ele diz o quê? Ó, esse carro está destruído. Apesar do carro estar todo amassado, todo destruído, este carro continua sendo um carro. Ele está no pátio do ferro velho. O que Jesus está falando aqui, a palavra apólime, tem esse sentido. A pessoa vai estar toda, digamos assim, desfigurada, mas vai estar no Geena eterno, no lago de fogo, sofrendo por toda a eternidade. Lá em Apocalipse 14, fala que o tormento dessas pessoas subirão para todo sempre. Tá certo? Então, Jesus aqui está declarando que a alma do homem é imortal. Em Apocalipse capítulo 6, por exemplo, nós encontramos as almas daqueles que vieram da grande tribulação clamando por justiça e por julgamento. São almas que falam, são almas que conversam. Isso prova o quê? Que a alma está consciente após a morte. Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, é contado a história do Lázaro. E ali mostra Lázaro no paraíso, no seio de Abraão, no céu, tudo sinônimo, e o rico no Hades, no local de tormento, padecendo por causa da sua impiedade e dos seus pecados. Então o Senhor Jesus deixa claro
que o espírito de um indivíduo, apesar de morto, ele está guardado em consciência. O corpo está como se fosse dormindo, mas o espírito dessa pessoa está consciente. Se você pegar a sua Bíblia, pega aí você que está em casa, olha, Lucas capítulo 23, um outro texto muito interessante, Lucas 23, versículo 43. Vamos pegar aqui um pouquinho antes, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam de Cristo, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, que estava do lado na cruz, repreendia-o, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Disse a Jesus o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. O versículo 42 mostra que a visão desse ladrão arrependido era de um dia haver uma ressurreição e de Jesus lembrar-se dele, nesse futuro escatológico que ele tinha na sua mente. Aí o versículo 43, Jesus corrige o ladrão e diz assim: no futuro não, eu te digo hoje. Eu te digo, olha aí. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que Jesus disse para ele: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É hoje. A Testemunha de Jeová que faz, na sua tradução do Novo Mundo, aquela afirmativa, colocando os dois pontos no lugar errado, né? Te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso, dando a ideia de que vai ser no futuro. Não, Jesus usa a palavra hoje aqui para corrigir a visão escatológica do ladrão que pensava que era no futuro. Ele fala: não, não é no futuro, é hoje, é daqui um pouco, nós vamos estar juntos no paraíso. E a Bíblia fala que Jesus foi ao paraíso e encontrou provavelmente esse ladrão lá, porque ele ganhou a salvação na cruz do Calvário. E outra coisa, não haveria sentido de usar a palavra hoje se não é naquele momento. Eu não digo para o Lucas: ó Lucas, te digo hoje, sábado eu estarei aqui no aniversário da igreja pregando. Isso não faz sentido. Tá certo? Agora eu diria o seguinte: olha Lucas, hoje à noite eu vou pregar aqui na igreja. Se eu uso a palavra hoje, tanto na língua portuguesa quanto na língua grega, é porque eu estou querendo enfatizar que naquele dia aquilo vai acontecer, tá? Então a palavra de Deus, ela é muito clara, tá? Tem alguns textos no Velho Testamento que dão a entender que parece que a alma está inconsciente após a morte. Tem, porque precisam ser contextualizados. Por exemplo, os Salmos, quando ele fala que não te louvam os que morreram, a ideia do salmista é em relação ao templo. E é óbvio que aqueles que morreram não vão vir no culto à noite para louvar a Deus. Não vão vir no templo para louvar a Deus. O outro texto que tem lá no Velho Testamento, que dá a ideia de inconsciência após a morte, é Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Mas o versículo 6 esclarece a questão. Ele fala que o morto não tem consciência, não tem obras debaixo do sol. O versículo 6 deixa claro, debaixo do sol. Então, debaixo do sol, ou seja, depois que a pessoa morre, aqui na terra, ele não tem mais influência. Ou seja, a doutrina católica de que o morto volta para trazer uma mensagem, para trazer uma revelação e etc e tal, segundo esse texto, não é factual. Não é real, tá certo? Então, é nesse contexto. Tanto que o texto de Eclesiastes 9 fala: não terão nem recompensa. Ora, mesmo os mortalistas, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia, acreditam que no futuro, na ressurreição, na eternidade, os que morreram vão ter recompensas.
se fosse levado ao pé da letra, do jeito que eles querem interpretar Eclesiastes 9, como a vida após a morte, então ninguém iria receber galardão na glória celeste, o que não é factual, o que não é neotestamentário, tá certo? Então a Bíblia, ela é toda, principalmente no Novo Testamento, porque a revelação é progressiva, muito clara que existe uma vida após a morte. Agora, olha que interessante, quando eu falo de juízo intermediário, que é aquele momento em que a pessoa ela está entre a sua vida, está recolhida entre aquele momento antes do arrebatamento da igreja, porque todos vão ressuscitar, os salvos, né, no arrebatamento da igreja. E os não salvos, como está em Apocalipse 20, serão arrebatados no juízo, aliás, serão ressuscitados no juízo do trono branco, aquele juízo de condenação. Mas olha que interessante, pega a sua Bíblia aí, o texto diz Pedro, deixa eu ver se é 2 Pedro ou 1 Pedro. Pedro, é muito interessante esse texto, acho que é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha aí, pegue a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha que interessante. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui, Lucas, está muito claramente explicitado que Deus pegou esses anjos rebeldes que pecaram, um grupo de anjos, e trancafiou-os no inferno, em escuridão, em cadeias, para que um dia eles fossem julgados. Todos nós conhecemos essa história desses anjos presos, tá? Agora, olha que interessante, no versículo 9, pegue aí a sua Bíblia, 2 Pedro 2,9. Assim diz a palavra: sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Presta atenção. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, como é que Deus reserva esses injustos? Como ele fez com os anjos, no versículo 4. Lá em Mateus 25:41 está escrito que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem no inferno é um intruso, mas como o homem também se rebelou contra Deus, ele vai ter o mesmo destino, ele vai para o inferno. Então veja, assim como Deus guardou os anjos, e é óbvio que os anjos estão conscientes, Deus reserva todas as pessoas ímpias para o castigo conscientemente lá no inferno. Geralmente quando eu prego isso, a pergunta que vem é a seguinte: mas como é que Deus já coloca alguém, o espírito de alguém no inferno, sem ter sido julgado? Está mandando a pessoa para o inferno ou para o céu sem julgamento? Olha, pegue a sua Bíblia em João capítulo 3. A sua Bíblia vai mostrar isso. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu costumo explicar para os meus alunos de teologia uma similaridade entre o que acontece aqui na nossa justiça com essa questão do estado intermediário, onde os mortos conscientes, tanto salvos como perdidos, são guardados. Um exemplo: a polícia chega no local e eu estou lá com um cutelo na mão e eu já imolei o nosso obreiro André. Puxa, a polícia chegou, Lucas, e me pegou imolando, matando o André. Eu matei o André. Tô com o machado na mão, eu quis fazer igual a Abraão. Só que Deus não mandou o cordeiro, eu falei, vai o André mesmo. Então eu imolei o André. Tá lá o André sacrificado, tadinho, mortinho. Polícia chega, me pega no ato criminoso, com o cutelo cheio de sangue, minhas mãos cheias de sangue. Eu sou pego em flagrante. Você que é advogado, Lucas, você sabe disso. Eu vou pra cadeia, já vou ser ali
indiciado e eu não tenho como fugir da realidade, porque todos os indícios me levam a isso. Então eu vou para o tal do CDP, Centro de Detenção Provisória. Ali eu vou aguardar o quê? O julgamento. E o julgamento é apenas para definir a pena, porque condenado eu já estou. Eu fui pego em ato delito, eu fui pego em ato criminoso. Então eu ali vou para o Centro de Detenção Provisória. Após terminar isso, então eu vou para o julgamento e pego a condenação e vou para a cadeia. É isso que vai acontecer em Apocalipse 20 com os perdidos. E é isso que a Bíblia nos ensina. Você, ao morrer, está em Cristo, não há nenhuma condenação, vai para o paraíso, vai para o céu. Morreu condenado, vai para o Hades, já estando em tormento. Depois o Hades, as pessoas que estão no Hades vão ressuscitar, olha que interessante, vão ser sentenciados em Apocalipse 20 e jogados com um corpo ressurreto, como os salvos estão no céu, nos céus, os perdidos vão estar na hiena eterna, sofrendo e pagando o que por não ter sido achados nos livros da vida.